Gente, como assim? Olá, sejam bem-vindos ao Realejo TV. E hoje a gente tem mais uma entrevista aqui no Realejo Te Conta Entrevista Especial Pandemia. Lembrando que esse é um projeto que foi contemplado pelo edital FAC Digital, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com a Universidade Privada. E para a entrevista de hoje, a gente traz aqui para vocês o ator Bruno César. Ele, além de ator, é arte educador. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Realejo Te Conta Entrevista. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para a gente ter uma conversa gostosa sobre teatro. Que bacana. Bem-vindo, Bruno. Começa contando para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória, para quem não te conhece ainda, até mesmo para quem já te conhece, né? Às vezes a gente não conhece pela história do próprio amigo. Então, conta um pouquinho para a gente como é que o teatro entrou na tua vida. Vamos lá do inicinho. Então, eu comecei a fazer teatro quando criança, na escola. Meu primeiro papel foi o Papai Noel. Olha só que maravilha. Foi o Papai Noel. E na escola, eu sempre, depois que descobri o teatro, todos os trabalhos onde eu podia transformar o trabalho em teatro, eu transformava em teatro, porque eu tinha descoberto a sétima maravilha do mundo. Aí, com 11 anos, eu entrei num curso aqui da minha cidade de teatro, um curso que tinha duração de 5 anos. Fiz esse curso e no último ano do curso eu fiz um teste para uma companhia profissional de teatro que tinha aqui, que trabalhava principalmente com teatro infantil. Aí passei para essa companhia, trabalhei 2 anos nela, foi a primeira experiência assim, profissional que eu tive de teatro. Aí, com 18 anos, eu me mudei para Florianópolis para cursar artes cênicas. Morei 5 anos em Floripa, fazendo trabalhos lá. Depois, morei 1 ano em São Paulo. E desde 2017, estou aqui na minha cidade, que é em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. E trabalho numa escola, dando aula de teatro. E também, desde o ano passado, tenho o meu grupo de teatro aqui na cidade. Em resumo, seria isso. A gente vai falar um pouco dos teus trabalhos, dos teus espetáculos que tu vinha fazendo. Um deles se chama Bazar de Poesia. Ele é um espetáculo infantil. E vocês estavam prestes a estrear esse espetáculo. Conta um pouquinho pra gente como que estava o processo dele e sobre o que é o espetáculo. Bom, o Bazar de Poesia é um espetáculo infantil e ele tinha o intuito de ser tanto um espetáculo que a gente ia apresentar em palco italiano, quanto que a gente ia apresentar em ginásio, ia apresentar na rua. É um espetáculo muito bonito, muito poético, como o nome sugere, e ele fala sobre um casal que vive na rua, que é o fulano e a fulana, e eles vivem de trocar coisas com os outros. Só que um dia a fulana, ela troca um monte de coisas por 6 livros de poesia. E ela, depois de ler esses livros, ela vira um ser poético. E aí ela olha para as coisas e ela não consegue mais se desfazer delas. Porque ela não enxerga mais as coisas como coisas. Ela acha que as coisas agora têm sentimento. E aí vira todo esse embate com o fulano, porque eles estão quase morrendo de fome, mas ela se nega a trocar as coisas dela porque ela tem um apego sentimental, assim. E aí se desenvolve a história, mas é um espetáculo muito bonito, assim, com a Dueto Produções Culturais aqui da cidade, e a gente estava ensaiando, acho que fazia 1 mês e meio, e a previsão era estrear em maio, a gente ia começar a viajar com esse espetáculo e só Deus sabe. Sim, E além desse espetáculo, tu também estava participando de um espetáculo adulto, né? Tu Isso. pode falar um pouquinho sobre esse também. Estava com bastante projeto, né? Até esse momento pandêmico começar, né? Isso, foi até engraçado, porque nesse ano que rolou a pandemia, desde que eu voltei para cá em 2017, era o ano que eu mais iria fazer teatro, assim. Nos outros anos eu acabei focando mais em dar aula. Nesse ano eu pensei, agora vai! Não foi. Mas falo, claro, desse espetáculo. Esse espetáculo adulto que chama Deixa Eu Te Contar. A gente passou num edital de cultura aqui da cidade e é um espetáculo. A maioria dos editais de cultura trazem como segmento você trabalhar com alguma coisa da própria cidade. E a gente pensou como é que a gente poderia ajudar a contar a história de Erechim, mas que não fosse de uma forma estereotipada, falar sempre dos mesmos lugares ou das histórias que todo mundo conhece. Então a gente teve a ideia de entrevistar
idosos do Lar dos Velhinhos da cidade, né, que é o lar de idosos que é popularmente conhecido como Lar dos Velhinhos. A gente conheceu entre 40 e 50 idosos e chegamos a 11 deles que a gente entrevistou ao longo de 3 a 4 meses e transformou isso em dramaturgia. Então a gente estava com o texto pronto, a parte do cenário comprada, encaminhada, os figurinos e tudo mais, e a gente também iria estrear em maio e agora também estamos esperando quando que será. Uhum. Tu agora falou desse edital, do edital que contemplou esse espetáculo adulto. Com relação ao espetáculo infantil, vocês tinham algum tipo de algum aporte financeiro, alguma coisa nesse tipo que vocês conseguissem rodar com ele, que vocês conseguissem apresentar de uma forma mais tranquila, digamos? Esse a gente tentaria ele a princípio diretamente com contato de prefeituras ou de contratantes. Assim. Dificilmente a gente apresenta o infantil no sistema de ingresso, né? Geralmente já é a plateia fechada, assim. Geralmente para secretarias de cultura, de educação das próprias cidades, para feiras do livro, sempre foi mais nesse sentido que a gente trabalhou o espetáculo infantil. Mas a gente também estava de olho em alguns editais e alguns projetos para, quem sabe, poder encaixar assim. Mas esse a gente primeiro, o adulto a gente montou depois de ter a verba, e o infantil a gente decidiu antes montar, e depois que ele estivesse pronto, daí a gente veria as possibilidades de pagar a produção já feita ou de fazer ele rodar também. Uhum. Esse negócio essa coisa, né, de trabalhar com memória é sempre muito rica, né? Volta e meia eu me pego pensando nas ruas que eu estou caminhando, tipo, tentando lembrar qual foi a primeira vez que eu passei por ali, né? As coisas que já aconteceram comigo naquele lugar, né? Isso com qualquer rua mesmo, assim, eu faço esses exercícios até como distração, aqui eu gosto muito de caminhar, né? Meio perto, meio longe, mas dá para ir caminhando, então eu aproveito para ir fazendo essa trajetória histórica às vezes. Mas isso também rola com relação à trajetória da gente enquanto artista, né? E eu queria que tu trouxesse pra gente, para quem está assistindo, alguma lembrança da tua trajetória, alguma coisa que tu guarda com muito carinho, assim, no meio disso tudo legal que acontece com a gente, tem algumas coisas que chamam mais atenção, né? Qual uma lembrança, assim, a primeira que salta a tua memória, quando alguém te instiga a falar sobre isso? Eu acho, assim, sem querer parecer que, nossa, tô querendo ser poético, mas eu acho que eu realmente faço teatro para ter um encontro com o outro, assim, sabe? Eu acho que é uma das... Não sei se é uma das últimas, espero que não, mas uma das únicas instâncias que ainda é esse simples e complexo encontro com o ser humano, assim. Então, desde você fazer esse processo de estar ali entrevistando um idoso e a maravilha e o terror que é escutar uma vida toda que uma pessoa está te contando na sua frente, quanto as próprias encenações, assim. Se eu pudesse falar de algum específico, teve vários momentos assim, mas eu acho que no fundo é esse, eu acho que eu sempre busco esse encontro assim com o outro, sabe? Eu acho que é isso que me alimenta, assim, encontrar o outro de verdade. A gente sabe que a carreira de artista, ela nunca é uma carreira fácil de a gente seguir, né? A gente tem que lidar com as incertezas que a gente tem do futuro. Ela é uma carreira que ainda ela não é tão valorizada quanto deveria. Então, sempre a gente tem obstáculos que a gente acaba tendo que contornar. Mas pensando assim no que tu planejou para a tua carreira de ator, né, de artista, numa escala numérica, digamos que a gente tivesse uma escala numérica, em qual parte do caminho tu acha que tu tá agora, pensando assim no que tu tem planejado para ti? Peraí, Bruno. Não precisa responder, tá? Porque agora a gente vai falar de uma outra escala. A gente vai para o nosso primeiro quadro de hoje, que é o Escala Fernandona. Bom, para quem não conhece esse nosso quadro, ele já é tradicional aqui no canal. É o quadro onde a gente apresenta uma série de situações para o nosso convidado, e dentro da escala Fernandona, que é essa imagem que vai aparecer na tela aí para vocês agora, ele tem que escolher qual dessas fotos da nossa rainha Fernanda Montenegro se encaixa melhor dentro da situação apresentada para ele.
Então a Aline trouxe uma série de situações aqui. Agora eu viro passageiro e fico só me divertindo. Bruno, vamos então para a primeira situação. Um ator ficou doente no dia de estreia do espetáculo. Qual imagem que melhor se enquadra nessa situação? Vou olhar minha cola aqui. Isso Com aí. certeza a 7. Porque a 7, ela tá tipo assim, girl, lá vamos nós. A segunda situação é, em uma apresentação, o objeto de cena não tá ali. Não tá ali? Vamos ver. É. Eu acho que é a primeira, porque a primeira tem um olhar assim do tipo, é agora que eu vou improvisar, galera, é agora. Agora eu vou pro freestyle. A terceira situação é, vai ter ensaio extra. A5. A5, já estou exausto, mas vamos lá. Fisicamente tu tá ali, né? Exato. Ou não, às vezes também não. Tem dias que não rola. Tem dias que não rola. Tem espetáculo que não rola, né? Também. A próxima situação. Quando o diretor pede pra repetir uma cena que tu já tá exausto de repetir. A3. Puxa vida. Interprete como quiser. Interprete como quiser. Já tava trocando de calça, né? Volta. Ai. Já tava pensando no horário de inclusão. E a última situação, quando o outro ator esquece o texto durante a apresentação. Girl, A7. Girl de novo. Muito bom. A gente estava falando sobre os teus trabalhos que tu vinha desenvolvendo antes de ser decretado o estado de calamidade, né? E a entrada desse momento confuso que a gente está vivendo agora. Como que isso afetou a rotina e vocês pensaram em algum momento fazer algum tipo de adaptação para dar continuidade no trabalho ou simplesmente resolveram esperar passar, de repente o trabalho não se adaptar a algum outro formato, né? Vocês chegaram a pensar em mudar formato ou vão esperar passar? Olha, eu vou ser bem sincero, assim. Comigo e com as pessoas ali do grupo, eu acho que foi um baque em vários sentidos, assim, do trabalho que afetou, obviamente, muito emocional. Então, num primeiro momento, a gente ficou muito, muito acuado, assim. Era tudo muito incerto, ainda é tudo muito incerto, mas foi uma situação de calamidade pública, ao mesmo tempo que todo mundo estava tentando entender o que estava acontecendo. A gente tem algumas ideias, mas, sinceramente, não querendo bancar o tradicional, mas eu ainda espero que passe e eu consiga justamente ter esse encontro. Eu vou te dizer para você que eu acho massa, eu acho muito legal vários trabalhos que eu estou vendo de grupos de fazerem as peças online, mas eu ainda quero essa esperançazinha de logo poder voltar nesse encontro físico mesmo com o espectador. O setor cultural ele foi um dos mais afetados, né? Porque a gente, lá no início, a gente parou e provavelmente a gente vai ser um dos últimos setores que vai voltar a funcionar, a receber pessoas, a poder fazer da forma como a gente fazia antes, né? Mas uma das coisas que chegou pra gente, né, agora, no decorrer desses últimos dias e nos próximos, é a implementação da Lei Aldir Blanc, que vai servir como um respiro para o setor cultural, não só para o setor cultural, mas para os outros setores que também estão envolvidos, porque a gente sabe que a cultura, ela movimenta outros setores da economia também. Mas a gente queria que tu falasse um pouco qual é a tua visão com relação a essa lei, como que tu vê a importância dela para o setor cultural e também para os outros setores. Eu acho que é uma lei extremamente bem-vinda. Eu acho que muitas pessoas ainda, quando ouvem a palavra artista, elas na hora pensam
nos artistas mais famosos, assim. Elas pensam em talvez artistas que, sim, pelo seu merecimento, na maioria das vezes, alcançaram um certo status financeiro e de trabalho, mas isso é só uma ponta do iceberg. O resto da maioria dos artistas são pessoas que estão sempre ali lutando. Então não é nenhum privilégio existir uma lei específica para as artes, porque as artes são sim específicas, elas funcionam de maneira específica perto de outras áreas. Então eu vejo com ótimos olhos que essa lei esteja aí, tanto para os artistas individualmente, quanto para os espaços, que como você colocou no início, não há previsão de volta. Então é bem complicado para manter um espaço quando o produto que você tem para oferecer no seu espaço não há previsão de ele voltar. E ainda falando um pouco dentro desse contexto da pandemia, uma das coisas que mais tem afetado a gente é essa questão do isolamento social, de a gente não poder fazer coisas que antes eram tão comuns de a gente fazer, né? E falando um pouco sobre essa questão do isolamento social, a gente vai agora para o nosso próximo quadro, Se Eu Fosse para uma Ilha Deserta. E esse quadro, que é uma novidade que a gente vem apresentando dentro desse especial da pandemia, é um quadro divertido que a gente resolveu incluir, onde a gente apresenta 3 objetos para o nosso convidado e faz 2 perguntas para ele. A primeira é: se você fosse para uma ilha deserta, qual desses 3 objetos você levaria sim ou sim? Com certeza, né? E depois a gente pergunta de novo, dos objetos que restaram, qual deles que ele não levaria de jeito nenhum? Tá? Então a Aline trouxe 3 objetos para a gente aqui, vou ajudar ela a apresentar. Deixa eu começar aqui. O primeiro objeto é um super... É um avião. Okay. Maravilhoso. O segundo objeto é uma tampinha de pia, muito útil numa ilha deserta. E o terceiro objeto parece um rolinho de papel higiênico, mas não é. É um rolo de fita de supermercado, sabe aquela do caixa eletrônico? Do caixa eletrônico não, do caixa registrador ali. Mas um super objeto, super útil também. Bruno, desses 3 objetos, qual deles tu levaria com certeza para uma ilha deserta? Olha, talvez se eu pensasse como uma pessoa que pensa em utilidades, eu levaria esse rolo de fita. Mas, como uma pessoa louca que eu sou, não, eu não vou levar esse. Como o bom pisciano que eu sou, eu vou levar o avião, porque eu sei que eu vou surtar, eu vou pirar e eu vou ficar inventando histórias com esse avião, assim, eu vou ficar brincando, porque eu vou enlouquecer, então é isso. Muito bom. Esse aí eu vou viajar. E dos outros 2 objetos, qual deles tu não levaria de jeito nenhum? E por quê? Eu acho que é a tampinha, né? A tampinha não sei. Nada pessoal, tampinha. Nada pessoal. É uma tampa bonita, olha só. Ela é querida, ela é charmosa, mas não, hoje não. Hoje não, tampinha. Além de ator, tu também é arte educador, né? Tu também trabalha dando oficinas para crianças, para adolescentes. E durante esse período agora que a gente está, entre aspas, parado, né? Eu não concordo muito com parado, a gente talvez não está fazendo a mesma coisa que a gente fazia, assim, né? Mas a gente está estudando, pesquisando, tentando achar caminhos no meio desse caos e desse isolamento, né? Como que foi, assim, essa parada? Conta um pouquinho pra gente também como que essa experiência de dar aula para as crianças e para os adolescentes. Então, dar aula, eu confesso que era uma coisa que eu não tinha em mente, assim, durante a minha formação. Eu pensava mesmo que eu só trabalharia como ator. E foi muito, muito legal, assim. É um outro universo. E trabalhar, especialmente com as crianças e com os adolescentes, traz uma outra vivência. Eu confesso que eu sofri bastante no início. Dá medo, né? Mas dá muito medo, assim. E
Mas é muito, muito, muito... Parece óbvio, a maioria das pessoas que trabalham com criança e com adolescente fala isso, mas é muito incrível, assim, a resposta que eles te trazem, assim, das coisas. E eu tinha um pouco essa dificuldade, porque antes de dar aula, eu estava vindo de uma experiência de fazer teatro de uma forma, assim, mais séria, mais profissional, mais tal. E com a criança, ela quer te colocar de novo na situação de jogo. Ela quer te colocar nessa situação do aqui e agora e do improviso. E eu tive um pouco de dificuldade. Mas quando eu baixei e me coloquei no mesmo nível da criança, aí acontece esse jogo, esse encontro, assim. Muito mais do que eu passando um conteúdo, é muito mais nós dois estarmos ali brincando e jogando. E agora fazem 4 anos que eu tô dando aula, assim. E tem sido bem desafiador, mas bem legal. Quando a gente fala dessas oficinas, é importante a gente colocar que são duas coisas que são desenvolvidas, né? A questão do artista mesmo, da formação de artista, mas também da formação do ser humano, da formação pessoal deles. Para ti, como que é ver o desenvolvimento deles ao longo dessas oficinas? O desenvolvimento deles como pessoas, mas também como artistas fazendo espetáculos, né? Não sei se vocês fazem montagem de espetáculo ou um trabalho final, mas como que é para ti ver o desenvolvimento deles? Isso, tem exatamente esses 2 pontos, assim. Eu acho que o teatro é muito enriquecedor por causa disso. Tem desde o ponto de você formar ou eles desabrocharem como artista, e aí inclui uma gama de funções. Não são somente atores, às vezes tem alunos que vão se encontrar escrevendo, alunos que vão se encontrar gostando da parte técnica, alguns alunos que vão, inclusive, gostar de dar aula para outros alunos mais para frente. E a gente faz o espetáculo anual, então a gente tem essa dimensão artística, mas com certeza em todas as aulas, em todos os trabalhos, a gente tem essa dimensão de criação e recriação no humano, porque no teatro a gente é capaz de falar sobre qualquer coisa. Então teve momentos assim, desde trabalhar com eles essa questão mesmo de ensaiar e apresentar um espetáculo, um fator extremamente artístico, quanto numa aula, uma cena ter desenvolvido um assunto que falou sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes, que é uma coisa de outra dimensão, mas que você pode sim trabalhar numa aula de teatro também, porque você está discutindo sobre o ser humano. Então tem esses 2 aspectos, o artístico e o humano. Eu acho que isso é o que acaba mais te encantando no final das contas, né? Nessa função de dar aulas, assim, né? Porque a gente até pensa no produto final, muitas vezes, né? Mas é nesse desenrolar do dia a dia que a gente tem acesso às pessoas, né? Tem alguma história em específico sobre isso também, que tu lembra, assim, teve uma menina que falou que ela deu uma entrevista para mim no jornal aqui, ela disse que tinha levado toda a trajetória da oficina dela de uma maneira quase impessoal, assim, né? Era uma coisa meio que difícil, quase de penetrar no universo dos alunos, porque eles eram muito fechados, mas que no dia da apresentação houve aquela conexão que nunca tinha acontecido em 6 meses, né? E ela ressaltou como esse sendo um dos momentos mais brilhantes da trajetória dela até aqui, no todo, assim, entre como atriz ou professora. Tem alguma coisa específica, alguma história que tu queira pontuar? Eu achei legal isso que tu falou do abuso, né? Se tu quiser falar um pouquinho sobre isso também. Nesse dia do que a gente falou específico sobre o abuso, foi bem surpreendente, assim, porque era uma cena sobre violência doméstica, e a gente sempre faz as cenas e depois a gente conversa sobre elas, assim. E aí, da violência foi parar no assunto do abuso, e quando eu vi todas as crianças que estavam na aula, eram entre 10 e 12 crianças, elas tinham alguma experiência que elas tinham passado ou que alguém muito próximo delas tinha passado sobre abuso. E a gente conversou sobre isso de forma muito franca. Era uma turma que estava já há um tempo junta, então eles tinham uma certa intimidade para conversar sobre as coisas. E no final eu também perguntei para eles assim, e na escola de vocês, na escola de ensino regular, vocês conversam sobre isso? Nenhuma das crianças conversa sobre isso na escola. Então naquele dia eu saí vendo o quanto aquele é um lugar privilegiado. É engraçado, porque a sala de teatro o espaço onde a gente faz teatro é geralmente um espaço que fisicamente não tem nada,
ele é só o espaço, mas às vezes assim é uma própria metáfora, né? Porque nesse espaço, onde não tem nada, você pode falar sobre absolutamente tudo. Eu nos espetáculos, assim, na questão artística, eu me emociono, assim, de verdade, assim. É muito comum no dia da apresentação, tô lá na cabine, eu sempre faço o som e tem alguém fazendo a iluminação, e eu choro, assim, eu fico emocionado, assim, de ver eles fazendo, assim. E é uma coisa que as pessoas, às vezes, assistem. Tem gente que sim, tem momentos que vai ter assim, uou, nossa, é uma criança e tá fazendo esse espetáculo. Mas tem momentos que às vezes as pessoas elas vão olhar, elas vão pensar assim, nossa, que simples. Mas eu me emociono porque eu sei que para fazer aquele simples, a criança teve que trabalhar muito, assim. Então, às vezes, aquilo que você olha e é simples, para aquela criança foi um super processo, assim, passar. E para contar, tem 2 momentos, assim, que são icônicos, assim. Um momento ele aconteceu num dia da apresentação, porque no dia da apresentação são todas as turmas juntas, são 3, 4, 5 turmas juntas. E você tem pouco tempo para ensaiar no teatro. E aí aquela confusão e tal, eu ensaiando com a única turma que tem de adultos, de repente a turma de adolescentes invade o palco, gritando, porque um dos alunos tinha explodido o extintor de incêndio do teatro. Como assim? E aí nessa hora eu virei, porque eu defendo os meus alunos, porque ainda o funcionário do teatro quis brigar com o aluno, e o aluno foi sem querer que ele fez aquilo. Briguei com o cara do teatro na frente dos alunos, assim, porque o cara queria xingar os meus alunos. Eu disse, você não vai xingar os meus alunos. Foi uma briga, assim, ó, 15 minutos antes de entrar em cena, eu tava lá brigando, uma loucura. E saiu. E foi legal, mas esse dia foi icônico, assim. E uma outra história que eu tenho pra contar, que é uma história engraçada, que eu tenho uma aluna que ela é uma estrela, assim, ela tem holofotes, assim, sobre ela. E ao mesmo tempo que ela nunca é arrogante com os colegas dela, ela apenas é uma estrela. E aí eu tava ensaiando uma peça, isso, ela brilha e ponto. E aí eu tava ensaiando uma peça onde tinha ela e mais 2 personagens, elas faziam um trio, assim, na história de amigas, e elas não estavam em cena naquele momento. Quem estava em cena eram outras 2 personagens. Mas como a cena se passava numa escola, eu falei para elas, assim, para esse trio, eu falei, olha, eu queria que vocês, nessa cena, mesmo que vocês não estejam, vocês fiquem um pouco mais ali para trás para fazer essa ambientação. Vocês estão ali na escola, conversando, enquanto as alunas da frente estão ali nas falas delas. E aí, ok, a gente foi ensaiar e uma dessa do trio, não a que é a estrela, uma das outras, ela esqueceu de entrar para ficar ali atrás. E aí, de repente, assim, um silêncio, eu só escuto essa aluna, que é uma estrela, ela vira pra Coxi e fala assim, amiga, vem, amiga, a gente é o cenário agora. Agora a gente é o cenário, vem. Maravilhoso. Ai, que legal. É muito bom isso, porque quando a gente trabalha num ambiente desses, né, a gente passa por momentos assim, de emoção, como você falou, momentos engraçados, mas a gente também sempre passa por apuros. É o que mais tem, né? Todo trabalho tem aquele apuro épico. Mas se a gente se pedir para contar um específico, ou um ou 2, não sei, algum apuro muito grande que tu tenha passado em cena, qual seria? Eu agora em cena, daí não professor. Eu atuando. Isso. Ou se tu tiver algum como professor também. Uhum. Como professor, mais do que um extintor, eu agradeço que não tenha. Mas como ator, eu até posso pensar em outra coisa, mas não adianta. O momento mais épico é quando eu desmaiei uma vez em cena. Era uma apresentação de teatro infantil e era um dia muito quente. Eu lembro que foi ali na jornada de literatura de Passo Fundo. Nunca esqueço assim esse dia. Olha só, era quentíssimo, assim. Quentíssimo. E a plateia cheia de crianças. E eu lá, aguentando.
Chegou na metade da peça, eu não aguentei. Eu só lembro que eu virei assim, falava assim, mãe. Aí eu falei assim, bem emocionada, assim, eu falei assim, mãe. Bluf. Eu só sei que eu acordei. Não, aí que tá. Eu acordei, o auditório tava esvaziado, eu tava sem camisa, com 2 bombeiros, assim, me segurando, e eu sem saber o que tinha acontecido. E o mais engraçado foi que o diretor, ele era sempre bastante crítico, assim, em relação ao trabalho. Ele pouquíssimas vezes me elogiava, muito pelo contrário, ele sempre tentava lapidar e falava das limitações que eu tinha. Mas naquele dia ele falou assim pra mim, Bruno, eu tava assim, eu tava adorando a sua performance, porque eu vi que você tava assim, bastante emocionado, bastante entregue. Eu falei, sim, eu tava morrendo. Meu Deus! Nossa. Falando em apuro, a gente vai para o nosso quadro que justamente trata desses maiores apuros, né? Então a gente vai para uma situação hipotética que talvez tenha sido o pior dia, o dia mais difícil da tua vida. Esse é o nosso quadro. Conte-me mais sobre isso, meu bem. Bom, o quadro Conte-me mais sobre isso, meu bem. A gente vai dar uma situação hipotética pro Bruno e ele vai ter que contar como que foi aquele dia para ele. Então, Bruno, te prepara, porque a situação é a seguinte. Conta pra gente como é que foi aquele dia que tu ficou preso no alçapão do palco durante a apresentação. Olha, Aline, Isaac, é um momento muito embaraçador, assim, para mim, ter que contar para vocês sobre esse dia. Mas eu sofria de um problema que era inveja. Eu era invejoso. Eu era muito invejoso, sabe? Início de carreira, sabe aquelas coisas? Início de carreira, eu era muito invejoso. Peça em questão, eu não tinha ganhado o papel que eu gostaria. Então, eu pensei assim, quando a gente não consegue o que a gente quer na vida, o que a gente faz? A gente trapaceia. A gente tem que trapacear, é uma lei da vida. É óbvio. Que mãe não ensinou isso pro seu filho? A minha mãe me ensinou assim, a gente tem que trapacear. Então, eu pensei, vou no alçapão e vou fazer alguma coisa com esse ator que tá com o meu papel, porque o papel, eu nasci para ter aquele papel e era injusto. A vida tinha sido injusta comigo. Só que acabou dando errado. Eu fiquei preso no alçapão. Foi um bocado constrangedor quando eles me acharam lá. E é isso. Hoje eu me trato, eu faço terapia. A inveja é uma coisa que não faço. Eu troquei por doces. Eu sou uma pessoa gulosa e tá tudo tranquilo hoje. Ah, que ótimo. Muito bom. Além de doce, tu pode indicar pra gente também algum livro, alguma série, algum filme, alguma coisa que tu acha legal de colocar nesse momento para as pessoas assistirem ou lerem? Posso e com muita... eu acho que um livro que eu indicaria para quem gosta de teatro ou para quem é ator ou está pretendendo ser, é um livro bem conhecido entre quem faz teatro, mas acho que é uma leitura muito gostosa e ótima, que é o livro O Ator Invisível, de Yoshi Oida. Acho que é o livro que eu indicaria. Eu vou indicar 2 peças que estão no YouTube. Se vocês procurarem, elas estão lá disponíveis. São 2 peças incríveis. Uma que é uma peça adulta, que é a peça Incêndios, com a Marieta Severo, com direção do Aderbal Freire Filho. E a outra, que é uma para crianças ou para quem gosta de teatro infantil, que é o espetáculo Tão, que inclusive é um espetáculo que eu passei para os meus alunos esses dias, e é um espetáculo com uma produção do Tablado. E uma série que eu indicaria, que eu acho que é a melhor série que eu vi esse ano, que é a série da Amazon, que é a Fleabag. Então, se vocês não assistiram, assistam, que é incrível. Ah, maravilha. Outra pergunta que a gente sempre faz aqui também para os nossos entrevistados é se eles quisessem ser algum personagem específico ou produzir ou apresentar algum espetáculo específico. Que tipo de espetáculo ou que personagem tu gostaria de ser? Olha, eu não vou negar, eu gosto de falar.
Eu gosto de falar, eu gosto da palavra e tenho um apreço por dramas realistas, assim. Eu gosto muito de 2 espetáculos. Um é Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams, e o outro é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do Eduardo Albi. Mas acho que um personagem assim não tem o físico do Marlon Brando, mas eu acho que o Stanley Kowalski, que é o personagem do Um Bonde Chamado Desejo. Que massa, cara. Bom, acho que a gente vai se encaminhando para o final, né? Isso. Gostaria de agradecer a tua presença aqui. Foi muito bom conversar contigo, né? Estreitar esse laço, né? Que a gente fez lá em Florianópolis. E agora a gente está aqui no mesmo estado, mas está um pouquinho distante, né? Mas a internet ela está aqui para facilitar esses contatos e apresentar pessoas legais assim para quem a gente não conhece. Então, muito obrigado por tu ter vindo aqui, né? A gente te espera outras vezes para outros papos, porque a gente vai acumulando história, né? A gente chegou até esse momento aqui da tua história, mas daqui para frente tem bastante coisa para ser construída. E sinta-se à vontade sempre que quiser chegar. Guaíba está aqui te esperando também. A gente vai abrir agora um espaço, caso tu queira deixar algum recado para quem está assistindo a gente. Pode ficar à vontade de falar o que quiser. Bom, tomara que a deusa nos ouça e que a gente sempre esteja perto. E só um recado de vida longa ao canal de vocês e a esse projeto e outros que virão, de vocês, de mim e de outros artistas. E dizer que, para quem está em casa, de olhar para os artistas que estão ao seu redor, que estão na sua família, entre os seus amigos, e a gente olhar também para o artista que já está reconhecido, mas a gente olhar para o artista que a gente tem perto da gente. Acho que esse seria o recado que eu daria. Obrigada. Então, agora você que está em casa assistindo, olha para o seu irmão que está aí do seu lado, olha para ele, pega na mão dele e diz: amém, irmão, né? Então, a gente vai encerrar. Não esquece de curtir o nosso canal. Ali do ladinho tem um negocinho para se inscrever. Tem a sinetinha ali também, tu vai assinar. E cada vez que tiver um conteúdo novo aqui, já são mais de 10 horas de conteúdo só esse mês. Então aproveita para te inscrever e sempre que tiver uma coisa nova vai entrar para ti direto na telinha do teu smartphone. Tá? Compartilha, né? Curte o vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.